Bem, amigos do Menins! Vocês estão vendo essa menina aqui? Aprendi. Aqui você liga e desliga. Oi, gente. Muito boa noite. Cara, eu sou professora há uns 4 anos. Eu era, né? De fisioterapia. Dei aula em faculdade e tudo. Só que ensinar aquilo que você é extremamente familiarizada há muito tempo é muito simples. Agora, passar coisas sobre o mercado é extremamente desafiador. E é enriquecedor, porque eu aprendi muito essa noite. E sabe do que eu aprendi? Que eu tô aprendendo um pouquinho, que eu tô sabendo um pouquinho sobre esse gigante do mercado financeiro. Obrigada, Márcio, por tudo. Vocês vão ficar agora com uma uma videochamada. Vai ser muito legal acompanhar a evolução do Bruno e da Thalita. A Thalita tá começando a operar agora, então eu vou passar para ela desde montar o gráfico dela a tudo. E o Bruno quer voltar a operar, então ele vai topar aí o desafio de 30 dias de Preciosa. E vai ser assim. E, gente, é impossível até você decidir que não é. Valeu, falou, abundância e prosperidade. Tchau, fiquem com a aula. Se eu gravar e colocar no meu canal, só me dá um ok aqui. E outra coisa, tu tinha mandado um e-mail pra mim dizendo que tava iniciando aí no Day Trade, e aí você falou que pegou um simulador e começou? E começou uma jornada aí, testando? Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo na paz. Graças a Deus. Me ouve bem? Escuto bem. Eu tô gravando, Bruno. Eu vou colocar no meu canal que a gente conversar. Tudo bem pra ti? Tudo tranquilo. Tá bom. Estou tentando conhecer a plataforma. Legal. Bom, gente, eu vou começar. E primeiro, queria pedir desculpas porque eu tive que remarcar de terça pra hoje, porque por motivos de saúde minha mesmo. Eu não tava passando bem, então não tinha como oferecer um bom conteúdo pra vocês. E o Márcio deu calote, não vai poder ficar com a gente hoje. Mas aí a gente conversou e tal, e eu estruturei algo bem legal pra passar pra vocês aqui. Que a coisa é como se ele passaria também, que nós somos bem parecidos em algumas coisas, tá bom? Bruno, tu já opera? Eu já operei, por enquanto eu não tô operando mais ainda, né? Já levei na cabeça, acho que como muita gente, então voltei para a mesa de estudo. Aham. E você, na verdade, ia mais pra análise gráfica, análise Grafista, técnica, grafista, sou grafista. cem Uhum. por cento. Mas tem vontade de aprender a questão do fluxo? Ah, com certeza, acho que conhecimento nunca é demais. Ah, com certeza. Bom, não sei se você acompanha lá no canal, Bruno, e você, Thalita. A gente trabalha com uma estratégia que ela encaixa muito bem para uma análise, quem gosta de análise gráfica. Por quê? Hoje e ontem eu nem abri o fluxo. Eu basicamente fui só pela análise gráfica. E aí eu deixei aqui aberto o replay para vocês de ontem, que foi super quarta, para mostrar para vocês, né, de uma forma assim mais dinâmica, que a estratégia ela encaixa. Ela é uma estratégia que ela encaixa em lugares consolidados do gráfico. Basicamente isso, né? Vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, aí se vocês me dão um ok, está
aparecendo aí, tá bom? Legal. Tá aparecendo? Uhum. Perfeito. Então vamos lá. Vocês conhecem a ferramenta do replay? Thalita, isso é bem bacana pra você, viu? Que tá começando agora. Ótimo. Conhece, Bruno? Sim, sim. Ok. Então eu vou deixar já um lembrete para quem ainda não conhece. A ferramenta Replay me ajudou muito a aperfeiçoar tudo que eu tenho hoje. Porque às vezes, vamos supor, você não opera no dia, mas aí dá um replay rapidão no que aconteceu no dia e você. Tchau. Te amo. E você consegue, na verdade, ter o time do mercado. Porque o mercado é o seguinte, galera. E ainda mais você, Bruno, que operava e quer voltar a operar. Tem que estar na frequência do mercado. Você passa uma semana sem ver o gráfico, sem sentir o que está acontecendo, você perde o ritmo, né? E falo por experiência própria, porque eu já fiz isso. E senti que me prejudicou. Então o replay tem essa funcionalidade. Vamos pro jogo. Eu vou mostrar aqui pra vocês o seguinte. Eu já deixei traçado aqui 2 linhas, vocês estão vendo aqui? Essas 2 linhas, elas basicamente são possíveis preciosas. E preciosa é um apelido carinhoso que a gente deu, né, para a nossa estratégia. Por quê? Quem entrou aí? Deixa eu ver. Desculpa, caiu minha internet. Ah, não, tudo bem. Mas enfim. A estratégia que a gente passa é a seguinte. Precisamos de um mercado consolidado. Então não tenta colocar ela em abertura, apesar de que às vezes encaixa, mas assim, tem que ser direcional ao mercado. Só que a preciosa, essa estratégia, galera, ela indifere se o mercado tá caindo, tá subindo, ela não segue uma tendência. Por quê? Porque ela se encaixa em pequenas regiões, né? Como eu tracei aqui para vocês. Então eu vou dar um play e aí vou entrar aqui e não sei se vocês sabem que vocês podem até dar uma operada no replay. Então vamos supor, um dia de super quarta, por exemplo. Puta, não vou entrar porque eu não quero tomar loss, mas preciso treinar o como eu me sairia naquele momento. Então coloca no replay e opera. Ó, nesse momento aqui, a gente tava, eu acho que, operando ao vivo com o Márcio. E a gente ficou esperando essa compra aqui. Aí tu vai me dizer assim, Gabriela, você ia esperar o mercado descer para comprar, exato. Porque essa estratégia, ela se baseia nitidamente numa exaustão de preço. Imagina que tu tá andando de bicicleta e tá subindo uma ladeira. E chega um determinado momento que você vai chegar numa exaustão. É basicamente isso. Isso acontece com o preço, se a gente parar para observar. Então, ele subiu, ele pegou ali, subiu, vamos ver aqui. Aqui eu não vou conseguir, pronto. Subiu 800 pontos, 1.000 pontos quase sem parar, né? Então vai chegar uma hora que ele vai chegar, como diz o trader sério, em uma faixa de equilíbrio. É aí que a gente encaixa ela. Ó, eu vou colocar uma aqui. Eu lembro, se eu não me engano, eu fiquei esperando ela aqui e o mercado nem chegou aqui. Ele tendeu a subir, né? E foi o que aconteceu lá no fim do dia. Mas o que acontece? Gabriela. Oi, pode falar. Oi, você comentou que precisa ter uma faixa de equilíbrio, né? Igual o Éder fala. Essa faixa de equilíbrio que você fez menção, ela seria uma consolidação depois de uma pernada? Isso. Visualmente a gente consegue ter essa percepção, né, Bruno? Ela teve ali o que a gente chama de pernada e aí se equilibrou. É esses momentos que eu espero. E trazem assertividade. Porque, por exemplo, se eu entrasse, vamos supor, aqui, acreditando que isso seria a máxima do dia, né? Que é uma das coisas que eu faço. Eu coloco uma ordem na máxima e uma ordem na mínima. Se eu acreditasse que essa era a máxima do dia, lá às 10 horas da manhã, eu teria tomado stop. Então, por isso que eu tenho que esperar ele ter um período de equilíbrio mesmo. Então, você tá vendo aqui, ó, 1, 2, 3 pavizinhos aqui, ó, vamos dizer assim,
Uhum. Aqui. Exatamente aqui. Essa é a entrada. E eu vou mostrar pra vocês aí. Eu não me lembro o que aconteceu, se ele nem veio pra cá. Mas, nesse horário, e principalmente a partir das 11h30, entre 11h30 e 12h30, é um ótimo horário para aplicar essa estratégia. Justamente por esse horário de equilíbrio. Eu gosto de brincar que eles estão almoçando, ó, tá vendo? Ele veio até o preço que era a minha entrada, para a minha região, e foi embora. Como que eu tenho... Percebeu? Percebi. Então, como que eu tenho essa percepção? Óbvio, você tem que ficar atento à frequência do mercado, de novo. Aí começou de novo uma pernada sem parar. Aqui, você não vai colocar uma venda aqui, porque você vai tomar. Você tem que sentir que ele tá indo e batendo e voltando. Pimbolim mesmo, sabe? Vai, bate e volta, vai, bate e volta. Óbvio, você pode tomar o stop? Pode. Mas aí tem uma sacada que a gente usa muito nessa estratégia, que depois eu mostro ela que eu fiz hoje. É de verdade. Se pegasse minha ordem e fosse 100 pontos contra mim, então vamos supor que ali minha entrada seria no 490. Batesse aqui no 390, o que eu ia fazer? Trazer o meu preço de gain para o preço de entrada. Gabriela, mas 100 pontos e 150 de loss não é pouco, né? Porque isso é um scalp. Então, um scalp é curto. Por que eu amo essa estratégia? Sou uma pessoa ansiosa. Então, quanto menos exposta eu fico lá no gráfico, mais confortável para mim operar, entendeu? Então, eu tô mostrando aqui para vocês que a Preciosa, ela teria dado 3 chances aqui. 1, 2, 3. Aqui teria tomado loss, mas 3 chances dentro de 4 é um M bom, né? Vão falando aí. Gabriela, tem uma dúvida. Eu Diga. entendi o motivo da compra ser ali embaixo, né? Porque está, em termos de gráfico, né, uma região que está sendo testada várias vezes, enfim, é o preço ali que está comum nesses 3 pavis que nem você falou. Mas eu não entendi por que seria errado eu colocar uma venda lá em cima, porque ele não está batendo e voltando, que nem pebolim, como você disse? Isso. Não seria errado. É tanto que teria pago. Não. O que eu quis dizer é que assim, se você coloca uma venda aqui e você tá vendo que o mercado tá ganhando força de novo para subir, você não teve uma percepção rápida de que seu ponto de exaustão já não existe mais. Entendeu? Foi isso que eu quis dizer. Que o ponto de consolidação já não tá existindo mais. Que nem a que aconteceu aqui embaixo. Peraí. Ó, ele vem de novo. Vamos pegar ela aqui. Pronto. Ele vem de novo. E eu espero. Se ele vier contra mim, eu já termino de responder, Bruno. Vamos só aproveitar esse trade aqui. Tranquilo. Tomara que ele venha contra mim, porque aí, ó, a gente nunca fala isso, na verdade. Se ele vier contra mim, eu mostro pra vocês o que a gente faz quando vem contra. Mas basicamente, Bruno, a venda é uma coisa boa aqui. Porque ele tentou romper e não foi. O que eu quis dizer é que assim, você não pode colocar uma venda você vendo que a frequência do mercado mudou. Que só comprador, só comprador, só comprador. Detalhe importante, 15 minutos. A gente, se vocês observarem os vídeos eu e o Márcio operando, tem gente que fica doido com a gente, porque a gente fica pra lá e pra cá no tempo. Mas por quê? Porque é a nosso parâmetro dentro do gráfico do que está acontecendo. Os candles servem para isso, né? Para mostrar a força que está acontecendo. Então, bora ver aqui o que vai acontecer. Se eu não me engano, vai dar gain. Mas basicamente, galera, uma coisa que eu vim refletindo hoje de tarde. No mercado, tudo é muito complexo. Tudo é muito difícil. Quando a gente vê uma estratégia que parece muito simples, a gente fala, não pode ser. Né? Não pode ser.
Então, quando o Márcio criou essa estratégia, o que ele pensou? Vou me alavancar, pegar 100 pontos e sair. Porque assim, entro uma vez e saio. E quando eu comecei a operar, eu percebi que o mercado dificilmente não pagava 100 pontos. E aí, a outra coisa que eu fiz aprimorando a Preciosa foi colocar ela em extremos. O Márcio coloca ela muito no meio do gráfico. Eu sempre procuro as máximas e as mínimas. Oh, meu Deus, por que vocês... Eu vou acelerar isso aqui pra ver se vai logo. Mas enfim, galera, dúvidas? Vão perguntando aí, porque vocês só vão entender perguntando. Essa estratégia, a gente está usando aqui no índice, ela valeria também para dólar? Valeria. Só que o dólar é mais alavancado. Então, no índice, você tá vendo aqui, né? 100 pontos de gain, 150 de loss. Então, você tem que chegar numa métrica meio que parecida. Mas basicamente, a dinâmica é a mesma. Vou ser sincera com você, Bruno. Eu não opero o mini dólar. Quem opera mais é o Márcio. Então, eu convido você aí no YouTube dele, no canal dele, procurar vídeos dele operando no dólar. Tá bom? Pode deixar. Olha, e acontece, é raro, mas acontece sempre, tá? E aí vocês perceberam que ficou muito consolidado nessa área? Se eu quisesse vender aqui também, ia ter dado gain. Se eu quisesse comprar de novo, ia ter dado gain. Então, é uma estratégia que é para ter calma. Não adianta... E assim, quem gosta muito de volatilidade, eu não recomendo. Porque ela não funciona muito bem na volatilidade, não. Tá? Porque o stop é curto para uma abertura, vamos dizer assim. Não é feito parcial, sempre é gain ou loss. Aí que tá. Essa é a sacada, Bruno. A gente não faz parcial. Por que a gente não faz parcial? E assim, a gente vê isso na prática todo dia, a gente fala, realmente funciona. Ela é um robô. A Preciosa, se você não seguir ela à risca, ela não funciona. E o que seria seguir à risca? Primeiro, colocar numa região consolidada. Segundo, respeitar os pontos que você colocou, porque você acredita na sua região. Você tem que acreditar no trade que você está fazendo. E a única modificação que a gente faz é trazer o gain por preço de entrada se andar 100 pontos. Já chegou a ficar por um tique de bater na minha linha de proteção, Bruno. E Thalita, desculpa. E eu não colocar o preço por causa desse um tique. E eu consegui sair no zero. Aliás, no gain. Porque você tem que ser muito disciplinado. Porque funciona. Eu vou mostrar o relatório para vocês. Thalita. Gabriela, a Thalita fez uma pergunta, não sei se você viu, que eu acho que ela tá sem microfone. Ela perguntou se com a Preciosa vai a favor. Não. Por que acontece, gente? Você mesmo, Bruno, falou assim, seria errado colocar uma venda aqui? Se eu fosse pensar na porcentagem de alta do índice nesse dia, eu estaria errando. Mas eu não estou procurando a tendência do mercado, eu estou procurando pontos de consolidação. Essa é a grande diferença da Preciosa. E aí, quando a pessoa da análise gráfica olha isso, eu tive a bênção, né, de aprender já com o Márcio, que já tem 11 anos de experiência. Mas provavelmente todo mundo que eu vi, né, ensina o quê? Pegue tipo, coloque em risco 50 pontos para pegar 350. Você vai ficar muito exposto e dificilmente você vai conseguir. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer no mercado. A diferença nas áreas de consolidação é que a gente consegue enxergar o que está acontecendo. Entendeu? Respondi? Para mim ficou bem claro. Ótimo. E pra ti, Thalita? Agora ele foi, tá vendo? Aqui, Bruno. Aqui a gente já perdeu a nossa venda daí. A gente teve 1, 2, 3 chances. Esse é um detalhe importante. Eu
acabava tomando muito loss na Preciosa, nessa técnica, porque eu, por medo mesmo, né, por insegurança, eu não entrava. Por exemplo, eu já vi que consolidou aqui. Na próxima eu tenho que entrar. Se eu ficar esperando muito, o mercado vai tomar seu rumo. Seja para frente, seja para cima, seja para baixo. Entendem? Então, assim, por isso que a gente tem que ficar afiado e ver, ó, ele tá consolidado, mas ele não vai passar o dia inteiro consolidado. É raríssimo. Então, eu tenho que entrar. Então, gravem bem isso, porque é importante. Quando você perceber que chegou à região de consolidação, acha a sua entrada, faz seu scalp e sai. Não fique esperando muito tempo. Às vezes, se for preciso, agressivo ao mercado, para não ficar na pedra como eu fiquei aqui nessa linha amarela, tá? Ó, pode falar aqui, Bruno. Não, nada, eu só ia perguntar o seguinte, comentou que a Preciosa tem ali um melhor horário para ser utilizada, mas na hora do almoço, né? Do primeiro 40, 50 minutos de ontem, aí que é esse gráfico que você tá, o índice também ficou extremamente lateral. Daria para ter usado também ou não? Aqui você tá falando, né? Exatamente. Sim, daria. Daria, a gente até comentou, né? É que assim, eu, Gabriela, né? Você tem que... Eu filtro as minhas informações, né? Se você olhar o calendário econômico, também outra dica importante, tem que olhar todo dia o calendário econômico. As notícias, elas geralmente acontecem entre 9h30, 10 horas, abertura do mercado americano, etc., e de ações. Então, nesse momento, muitas coisas podem acontecer. Então, eu, Gabriela, prefiro esperar um pouco mais, quando o mercado já exaustou o preço dele, entendeu? Quando já fez uma precificação boa. E detalhe, Bruno, eu fiquei muito consistente, e Thalita, desculpa, Thalita, que eu tô ouvindo a voz do Bruno, e aí eu tô falando a ele. Eu fiquei muito consistente à tarde, então eu operava 2h30 da tarde, porque ali parece que o pessoal tá todo mundo tomando café, eles só colocam um robô, aí eles ficam... Aí o mercado fica pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, e aí é uma delícia de operar. Ó. Vocês querem perguntar alguma coisa? Não. Eu ia falar que eu entendi a explicação. Ah, legal. Bruno, vou te dizer uma coisa. Você quer voltar a operar, certo? Uhum. Então, pega um simulador, fica 30 dias aplicando a Preciosa, aplicando essa estratégia. O que você acha do desafio? Bora! Bora! E daqui a 30 dias você pode ir me mandando um e-mail, eu passo o meu WhatsApp também, a gente vai conversando. E aí tu vai me dizendo, Gabriela, tá encaixando. Que horário que tu tem pra operar? Qual é o tempo ali que você tem no seu dia pra operar? Hora do almoço, é bem tranquilo. Na abertura do mercado também é do mercado à vista. E até umas 9 aliás, a partir de umas 9h30 até umas 10h30 é bem tranquilo, né? E às vezes da tarde. E você, Thalita, tá operando que horário? Porque o que acontece? Dependendo, a gente marca e vocês operam comigo. Então a gente opera junto e a gente vai junto. Ah, legal, fazendo leitura ao vivo de mercado aí, ó. Tem que ir pro jogo, né? Tem que ir pra guerra. Tem que ir pra guerra. Deixa eu mostrar. Eu vou mostrar pra vocês o vídeo de hoje, rapidinho, porque eu não sei como mostrar o 0 a 0 de uma forma melhor. O meu vídeo tá no meu canal, gente. Se puder ir dar um like lá, por favor. Pode deixar. Agora eu preciso dar play nele aqui fora. Pera aí, que é muita tecnologia pra minha cabeça. E eu sou mestre em esquecer de ligar os microfones aqui. É uma loucura. Mas enfim, ó. O Márcio entrou nessa operação junto comigo. Às vezes o danado, ele olha minhas regiões
E ele entra e às vezes eu não entro, porque eu fico insegura. E aí quando eu vejo ele tá lá, gay, bem tranquilo na minha região que eu tracei. Mas eu não entrei. Então, por isso que eu falo pra vocês, gente, não espera muito. Tem que ir pra cima do jogo. Bom, basicamente, esse trade, ele acho que pagou 80 pontos. E aí, tá vendo? E aí ele foi, tá vendo? A minha proteção era a linha amarela. Ele avançasse a minha linha amarela, eu trazia meu ponto de meu gain pro ponto de entrada. Trouxe. E aí, ao invés de perder, acho que R$90, que eu tava com 3 contratos, paguei só a taxa para entrar. Esse é um simulador de uma prova de mesa proprietária que eu tô fazendo da Smart Prop, né? Então, e aí, hoje também foi o dia do 0 a 0. Também saí no 0 a 0 aqui, nessa daqui. Também saí no 0 a 0. Então, 2 vezes no dia eu consegui provar que dá pra sair no 0 a 0 pra Preciosa. Isso é interessante. E nessas operações de hoje e de ontem, que estava mostrando ali no simulador, foi gráfico puro ou teve fluxo envolvido? Aí que tá, Bruno. Não usei nada de fluxo. Por isso que eu vou usar hoje só pra falar do gráfico, porque tô usando aqui só pra falar do gráfico. O Márcio me ensinou muito sobre o fluxo já. Eu já, Times in Trade já uso desde o ano passado, Volume at Price, e agora eu tô começando a usar mais a fundo o book de ofertas. Mas é tudo muita informação ao mesmo tempo. O gráfico é simples e a Preciosa, ela é, quanto mais limpo o gráfico, melhor. Por exemplo, vou abrir de novo aqui pra vocês e vou mostrar... Não, aí também, né, Gabriela? Gente, é muita tecnologia pra minha cabeça. Vocês tenham paciência comigo. Vou finalizar aqui o replay. Mas já deu pra pegar alguma coisa, né, gente? Eu espero que sim. Já, é bem clara a explicação. Obrigada. Abri meu gráficozinho aqui. Tirar do simulador. Bom, tem uma coisa bem importante nessa estratégia. Deixa eu só tomar uma água, gente. Mesmo que você tome um loss, vamos supor, tomei loss 2 dias seguidos, não sai dela. Você pode até reduzir o contrato para desalavancar e etc e tal, mas não saia, porque a longo prazo ela te devolve tudo. E eu tô mostrando isso lá no canal, né, com a minha conta OTT, que basicamente são trades que mostram seus relatórios, etc. Não confiem em trades que não mostram relatório. Mas o que acontece? Quando você toma um loss, aí você perde a confiança, você vai querer mexer na sua estratégia, etc e tal. Não mexe, tá? Gente, se vocês forem encarar esse desafio de aí dos 30 dias, não mexe. Mesmo que passe 2, 3 dias tomando loss, continua. Porque eu garanto pra vocês, assim, garanto, não é de palavra, é de vida, porque a gente paga nossas contas com isso. Então, que ela se arruma de novo, que a gente se apruma. Às vezes, na verdade, tem dia que eu não opero. Eu mesmo coloquei um vídeo recentemente mostrando que eu não operei naquele dia porque simplesmente não entrou. Eu tentei várias vezes e eu ficava na pedra, Então eu preferi, por opção, não agressivar. Ou pegava a minha ordem com o meu loss muito bem organizado, ou não pegava. Vamos lá.
Vocês estão vendo aqui meu gráfico. Nosso índice chegou numa máxima histórica de novo, né? Esses dias. Então, vocês estão vendo só linhazinha verde aqui, né? Por quê? Porque são meus pontos de compra. Gabriela, como que você acha esses pontos de compra? Gente, eu comecei a observar o gráfico num determinado tempo. E aí eu fui vendo locais onde ele tentou romper uma região e não foi. Se o mercado, né? Se o mercado é oferta e demanda, então para alguém vender, alguém tem que comprar, e para alguém comprar, alguém tem que vender, significa que, olhando para o gráfico, essas regiões têm muita negociação para acontecer. E a gente está buscando o quê? Uma negociação. É claro, nós, com o nosso 1, 10, 20 contratos, não fazemos nem cosca nisso aqui. E é por isso que o scalp funciona, porque a gente entra sem ninguém perceber e sai. Eu convido vocês também a demarcar o gráfico de vocês, pegar ele e deixar limpo. Vocês podem ver que aqui, ó, tá sem nenhuma média, tá sem nada. Aqui eu coloco um monte de coisa, estudo, né? Deixa eu tirar essas linhas aqui. E o que eu uso de indicador? Thalita, você que tá começando agora, os indicadores são pontos que a gente demarca no gráfico e vão trazendo algumas métricas pra gente. Algumas pessoas, elas só operam pelas essas médias. Você opera pelas médias, Bruno? Eu uso de indicadores e coisas no gráfico em geral. Algumas médias, sim, e um oscilador, geralmente o estocástico. Uhum. Aí depois eu tenho umas marcações, apetax, ajuste, umas coisas assim, mas basicamente a média, assim, o que me guia é a média e o estocástico. Legal. E aí, interessante. E assim, gente, você tem que trazer sua personalidade. Então, o Bruno parece que já tem a personalidade dele de operar. Mas você, Thalita, que tá formando agora, quando eu comecei a operar com o Márcio, ele colocava... Ele tem, né, o gráfico que tem muita coisa. Então, pra mim, era poluído. E eu percebi que me atrapalhava ao invés de ajudar. Então eu fiz esse gráfico até só para mostrar nos vídeos, às vezes que o pessoal pediu pelo número dos candles, para ver onde está a VWAP, etc. Mas para operar tem que ser assim, ó, simplão. Eu esqueci o que eu ia falar. Desculpa, gente, TDAH. Ah, legal, lembrei. Eu uso, aqui não tá, mas eu uso o Endfoot. E aí eu vou lá no passado e vejo o que aconteceu, porque apesar do índice do mercado, né, ser extremamente volátil e de acordo com momentos presentes, na verdade, o impacto do passado pode trazer pontos para mim, pontos de consolidação. Então, tá vendo aqui o que aconteceu nesse dia aqui? Olha ele travado aqui. Vocês estão vendo minha setinha mexer? Eu não sei se estão. Sim, tá aparecendo mal. Ok, então assim, ele travou aqui 1, 2, aqui ele tentou romper, não foi. Então, o que eu tô procurando? Eu tô procurando ponto de consolidação. Se é super quarta, se não é, se... Isso aí não importa para Preciosa. O que importa para Preciosa é se o mercado vai travar. Se ele travou, eu compro, eu vendo e torço pro gain. A certeza é do loss. Só que esse é o ponto. A certeza é do loss de 150 pontos. Então, eu tenho certeza que eu posso perder 150 pontos. Mas eu vou atrás de gain ou, se tudo der errado, o 0 a 0, que a gente considera um gain aí, às vezes. Não, com certeza. Ô, Gabriela, uma dúvida. Você comentou que, por exemplo, teve algumas vezes ali que não fez a operação, né? Como é que você faz essa decisão de quando agredir e quando ficar na passiva? Botar só olhar na pedra e esperar? Ótima pergunta, Bruno. Deixa eu até pegar o dia pra você. Por exemplo,
Aqui, ó, dia 11 de setembro. Tá no 30 minutos, certo? Olha a diferença do dia... Ai, deixa eu escutar isso aqui. Olha a diferença do dia 11 do 7 no 30 minutos e olha a diferença do dia 16 de setembro. No 30 minutos a gente já consegue ver áreas de consolidação. Tu consegue perceber isso? Tu consegue, Thalita, também? Uhum. Olha aqui também a diferença para o dia 9. Por isso, a frequência do mercado. Então, às vezes eu estava colocando... Pode ter sido erro operacional meu também. Mas assim, eu estava indo para os extremos. Eu estava tentando achar uma área de consolidação naquele dia. Toda vez que eu colocava, ou ele só ia e descia tudo e eu ficava lá na pedra, ou vice-versa. Então eu falava, eu já tentei uma, eu já tentei duas. Na terceira eu posso entrar em qualquer lugar e tomar um loss de boba. Então aí é controle emocional, Bruno. Essa daí eu peguei com tempo. Porque a gente entra em qualquer lugar. Quando a gente fica meio frustrado, tô te falando por experiência própria, a gente fica meio frustrado e eu levei isso pra terapia. Eu comecei, eu vou mostrar o relatório. Eu fiz uma transição do CLT, não sei se vocês acompanham lá no canal. Eu sei da história. Bom, você sabe. E aí aqui, ó, eu não faço isso, entendeu? Assim, entrar 3 vezes num dia, etc. Eu comecei decaindo. E aí eu falei, Márcio, tem alguma coisa errada. Eu não tô conseguindo entrar e quando eu tô entrando em qualquer lugar. E eu sou conhecida entre nós dois justamente por ser mais assertiva. Esperar muito tempo para ser mais assertiva. Então era puramente emocional. Aí eu fui fazer terapia mais uns dias. E assim, é uma luta constante. Então, basicamente é isso, Bruno. E Thalita. Olha dentro do gráfico, porque ele vai te falar. Então, um gráfico maluco desse, olha, cadê minha área de consolidação aqui? Ah, eu tive aqui no fim do dia, às 4h20. Ah, minha cabeça já não tá a mesma das 11 horas da manhã, entendeu? Então, para quem vive disso, precisa achar seus bons momentos também, não é só o bom momento no gráfico. Mais ou menos isso. É padronizar seu operacional que dá certo. Por isso que um dos trades, assim, meu marido, ele parece meio maluco, eu sei. Mas ele é o cara mais padronizado, um dos caras mais padronizados que existem, porque mesmo assim na loucura lá dele, ele sabe exatamente o que ele vai fazer assim que o mercado abre. Por quê? Porque é 00:30, ele tá aqui olhando o gráfico, pensando no que aconteceu no dia seguinte, no dia anterior, pra pensar no que vai acontecer no dia seguinte. E assim vai, galera. Dúvidas? Eu tenho uma sobre gestão também. Comentou que tá fazendo ali um teste para Smart, né? Tô. Como é que você faz essa dinâmica ali entre as contas? Você primeiro opera o seu para tirar o seu e depois você faz o teste da mesa? Ou você inverte, quer fazer o teste primeiro para estar com a cabeça mais fria? Ótima pergunta, Márcio. Bruno, desculpa. Bruno e Thalita, eu fiz exatamente essa pergunta pro Márcio. Márcio, qual a primeira conta que eu opero? Ele, qual é a conta que te dá dinheiro? Tal. Então acabou. Só que eu percebi que eu podia fazer o quê? Eu podia também não operar todo dia a mesma conta. E pra mim, Gabriela, funcionou. Então eu não opero todo dia a minha conta pessoal. Eu opero ela alavancada, com 10, 20 contratos, pra não ter que me expor vários dias. Então eu escolho o dia. Então, por exemplo, hoje era o dia ótimo, de Preciosa. Então ela foi uma conta apta a ser operada. Vou mostrar aqui como é que eu fiz essa divisão, Bruno. Mas assim, o conselho que ele, por ser, né, a fazer isso há muito tempo, dá primeiro a que dá dinheiro, depois você vai para as outras. Perfeito.
Então, por exemplo, ó, eu tenho uma, duas, três, quatro contas que eu tô trabalhando nesse momento. A Toro é o meu rendimento. A Smart Teste, que é um teste que eu tô fazendo, e a Real é conta real mesmo. Então, assim, eu procuro não operá-las todo dia, salvo, né, um dia que eu tô muito tranquila de outras atividades e eu tenho um tempo e o mercado também tá me dando muita oportunidade, como foi aqui ontem e hoje. Aí eu operei todas, quase todas, só não essa porque, meu Deus do céu, tá uma bagaceira. Por que isso também de várias contas? Às vezes você tá um drawdown numa, mas você não tá na outra. Não sei o que acontece, é puramente psicológico. Então eu recomendo mesa proprietária, Bruno. Entendi. E não seria mais vantagem você, então, priorizar a conta da mesa, a real, no caso, em vez da sua pessoal? Porque aí a mesa você está restrita ao drawdown da mesa, né? Mas só que o trade que eu faço na minha conta real, se eu tiver o gay, tá na minha conta no dia seguinte. Da mesa eu vou ter que Ah, esperar eles me entendi. pagar, entendeu? Entendi. Entendi. Então, basicamente ali é por isso. É negociação e cash na hora. Tem que ser assim. Alguma pergunta, Thalita? E você, a gente vai fazer um trabalho eu e você. Quero te passar o que eu sei. Você tá começando pra você não ir aprender com esses doidos por aí, não. O pouco que eu sei. Pode perguntar, Bruno. Não, nada. Eu acho que eu apertei aqui por engano. Ah, não, tudo bem. Bom, galera, então, combinado. Vou desafiar vocês aí a tentar encaixar a Preciosa. Assistam ali os vídeos no meu canal. Eu geralmente só coloco as operações para ser mais sucinta. E tentem encaixar aí por 30 dias. Eu tenho certeza que vocês conseguem. E aí a gente vai Pode se deixar. acompanhando. E Pode você. deixar. E Bruno, se prepara para pegar uma mesa lá na Smart Prop usando o meu cupom apenas eu. Apenas Gabi, ó, eu passando o cupom do Marcos. Olha. Mas tudo bem, é tudo de casa. O que é meu é dele, o dele é meu. Hum. Beleza, gente. Então, muito obrigada, viu? Pela disponibilidade de tempo de vocês. Foi muito enriquecedor pra mim, espero que pra vocês também. Para mim também, agradeço a boa vontade, o tempo também. Com certeza, vamos aplicar. Tá, a gente vai se falando, Bruno. Depois eu passo meu WhatsApp e a gente tem uma Tranquilo, comunicação mais tranquilo. A rápida. gente vai conversando ali pelo WhatsApp. Sim, Tá senhor. bom? Obrigada, Thalita. Obrigada mesmo. Obrigado. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Thalita. Boa noite, Bruno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, que gracinha. Obrigada. Tomara que tenha dado certo dessa vez.